Acompanhe com alegria, com fé e esperança a leitura da palavra de Deus, que assim diz: Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuraram trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem tais palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos removeram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fosse ter com ele. Até aqui a leitura da palavra. Vamos orar? Pai querido, nós estamos aqui diante do Senhor, o teu povo reunido, agora diante da tua palavra e em volta da tua palavra. Pedimos que o Senhor possa iluminar as nossas mentes, nos dando o entendimento da sua verdade e nos dando o poder para viver essa verdade. Pedimos, Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vocês já ouviram falar da história de elefantes na Índia? Vocês sabiam que até hoje os elefantes são usados como meio de transporte de pessoas e de cargas na Índia? E sabe o que é interessante? Muitas vezes alguém vai com o elefante até uma estalagem, até um mercado ou coisa parecida, e na porta dos estabelecimentos comerciais, principalmente no interior da Índia, tem uns toquinhos, onde os elefantes são amarrados com uma corda. E quem não conhece a história fica pensando, mas como assim? Um animal deste tamanho, desta envergadura, forte como um elefante, como ele fica amarrado naquele toquinho ali, quieto, parado, esperando o dono retornar? Se ele der um passo, ele quebra, ele arrebenta tudo aquilo. Para você entender isso, você precisa ir à infância do elefante. Quando ele é pequeno e não tão forte, não é colocado uma corda, é colocado uma corrente. Não é colocado num tronco baixo, é colocado numa árvore com tronco grosso, espesso, com raízes profundas. E aquele elefante pequeno, ele tenta se desvencilhar daquelas correntes, mas não consegue. Às vezes essa situação fica por meses. Até que fica tão ferida a pata do elefante que em alguns casos a corrente toca no osso do elefante. E então ele se cansa da dor. E ele desiste de tentar. O próximo passo é trocar as correntes pelas cordas e a árvore pelos tocos. E todas as vezes que o elefante sente aquela pressão, ele nem tenta mais. Ele desiste de tentar. Qual é o problema? O problema está na mente do elefante. Ele é forte, ele é alto, ele é poderoso, ele pode se desvencilhar daquela corda,
mas a mente dele está escravizada. Ele não consegue entender a realidade de quem ele é e do que ele pode. Vocês se lembram que tem uma história na Bíblia que é parecida com isso? A história do povo que saiu do Egito para ir para a Terra Prometida. Deus mandou milagres maravilhosos, Deus mandou as 10 pragas, Deus abre o Mar Vermelho, o povo passa pelo Mar Vermelho, e quando eles estão no deserto, eles começam a reclamar. Começam a reclamar que não tem mais a carne do Egito, as verduras do Egito, a comida do Egito, e dando a entender a Deus que querem retornar para o Egito. O povo é forte. Não porque eles têm uma força inerente a eles, mas porque o Deus deles é forte. E mostrou isso para eles, libertando de maneira miraculosa do Egito e abrindo o Mar Vermelho. Mas eles estão com a mente escravizada ainda. Eles estão livres, eles desfrutam da liberdade, mas a mente deles ainda pensa como se eles estivessem no Egito, escravos na terra do Egito. O que Deus faz? Toda aquela geração morre no deserto, com exceção de 2 pessoas, e uma nova geração, fruto da liberdade, que tem cabeça de livre, que pensa como livre, que vive como livre, que desfrutou da liberdade desde o nascimento, entra na terra prometida. Já percebeu que conosco às vezes acontece o mesmo? Em Cristo Jesus estamos livres. Livres do mundo, da carne e do diabo. Livres dos nossos pecados, aqueles pecados que muitas vezes nos enredaram durante anos. Mas muitas vezes nos esquecemos dessa liberdade e voltamos a agir como escravos, pensando como escravo, com mente de quem ainda está escravizado, acorrentado, amarrado. Já percebeu que muitas pessoas que você vai orientar, que você vai aconselhar, que você vai apresentar o evangelho, crentes ou até não crentes, elas também estão com a mente assim? Escravizados na mente? Sem entendimento do que tem em Cristo? Sem entendimento do que a palavra traz e da profundidade das Escrituras? O que fazer então? Como podemos transformar uma cidade escravizada, um país escravizado, um planeta escravizado? Como transformar os nossos familiares que ainda estão escravizados? Como transformar aquele irmão que voltou ao pecado e age como escravo? Como colocar o mundo de cabeça para baixo? E como agir diante da realidade que vemos no nosso dia a dia de pessoas com as mentes escravizadas ainda? O texto que acabamos de ler vai nos ajudar a responder essas perguntas. Vai nos mostrar a realidade do que é viver como livre e como agitar o mundo para que o mundo tenha a mesma liberdade para a qual nós somos chamados. Portanto, a partir desse texto que nós acabamos de ler, eu quero trabalhar com vocês o seguinte tema. Com o evangelho na mão, no poder das Escrituras, você transforma o mundo. Com o evangelho na mão, no poder das Escrituras, você transforma o mundo. Vamos olhar para esse texto e subdividi-lo em 2 partes para nossa melhor compreensão, para que a gente possa entender melhor a mensagem desse texto. E a primeira parte diz o seguinte: você precisa examinar e conhecer as Escrituras. Você precisa examinar e conhecer as Escrituras. Releu comigo aí o versículo de 1 a 3 aí do capítulo 17 de Atos. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E estes, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Nós estamos aqui na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Os versículos anteriores, se você der uma olhadinha no capítulo anterior, no capítulo 16, você vai ver que Paulo, nessa segunda viagem missionária, ele fez um rebuliço em Filipos, por meio da pregação do Evangelho. Coisas impressionantes aconteceram em Filipos. Dentre elas, a conversão de Lídia, a conversão do carcereiro, a expulsão daquele espírito de adivinhação, daquela moça escravizada por espírito de adivinhação,
terremotos, cadeias sendo abertas por meio da ação milagrosa de Deus. E eles saem de Filipos e vão para 2 grandes centros urbanos. Eles vão para Tessalônica e Bereia. Tudo indica que Paulo ele tinha uma estratégia. Ele procurava privilegiar os grandes centros urbanos, fazer ali uma espécie de um centro de envio de missionários, e dali ele partia para regiões mais do interior, que é menos populosas, digamos assim. Talvez essa estratégia, e nessa sua estratégia, o que ele fazia? Ele ia primeiramente numa sinagoga, pregava a judeus. A gente vê isso acontecendo em Filipos, vê isso acontecendo em Tessalônica e vê isso acontecendo em Bereia. Pregava a judeus na sinagoga por um tempo e depois ele saía a pregar aos gentios. Foi essa a estratégia missionária da igreja no século I, que fez a igreja explodir e chacoalhar o Império Romano em suas bases. Então, nós não podemos esquecer que plantação de igreja demanda sim planejamento. Mas é claro, esse planejamento está sempre na dependência do Senhor. Agora, você quer saber como foi a vida de Paulo em Tessalônica? Você quer saber mais detalhes sobre isso? Dá uma lida na carta aos Tessalonicenses, que você vai entender um pouquinho melhor como foi isso, que aqui ele só dá um resumo do que aconteceu ali. Paulo, então, deixa claro que ele e Silas fizeram um trabalho manual lá na carta aos Tessalonicenses, de se sustentar. Eles construíam tendas para manter o seu próprio sustento e então continuar a expansão da obra missionária sem precisar onerar tanto a igreja. E o que Paulo está fazendo aqui nesses 3 primeiros versículos na sua estratégia missionária? Ele está demonstrando nas Escrituras o quê? Que foi necessário o sacrifício de Cristo. E essa, meus queridos, é a base de toda a pregação de Paulo. Ele sempre vai repetir a mesma coisa, a mesma mensagem, a mesma ideia. A morte e ressurreição de Cristo. Não tem como plantar igreja, não tem como fazer obra missionária, não tem como evangelizar, não tem como aconselhar sem expor as Escrituras. E é o que Paulo está fazendo. Ele abriu as Escrituras do Antigo Testamento, que era o que ele tinha naquele momento, e a partir das Escrituras do Antigo Testamento, ele falava, ele demonstrava, ele explicava o plano de salvação. Ele falava de Cristo a partir do Antigo Testamento. Paulo, então, ele usa a Bíblia, as Escrituras, para ensinar ao povo. O que ele tinha? O que ele tinha naquele momento era uma carta da decisão do Concílio de Jerusalém, que está lá em Atos capítulo 15, mas ele não tinha o Evangelho como nós temos hoje. O cânon fechado, o Novo Testamento como nós temos hoje. Ele tinha, de forma fechada, o Antigo Testamento. E o que nós começamos a perceber que o Antigo Testamento, por si só, já era suficiente para expor Jesus, para mostrar quem é Cristo. Vocês conseguem perceber a centralidade das Escrituras no ministério de Paulo? Ele fala aí, olha, que por 3 sábados ele arrazoou acerca das Escrituras. A autoridade de Paulo residia em expor a palavra de Deus. Paulo não estava ali para especular. Paulo não estava ali para dizer o que ele achava, para falar de filosofia. E ele conhecia de filosofia. Ele não estava ali para isso. Ele estava ali para expor as Escrituras, para mostrar o Evangelho e para fazer a conexão entre o que o Antigo Testamento falava e a morte de Cristo na cruz do Calvário. A palavra arrazoar, que também pode ser expor, demonstrar, anunciar, são palavras que mostram o trabalho do Evangelho, que é uma exposição racional e lógica das Escrituras. E era o que Paulo fazia. Arrazoar significa literalmente fazer um exame racional. Esse é o significado literal desse verbo, fazer um exame racional. Era o que Paulo fazia. Ele pegava o Antigo Testamento, fazia um exame racional e mostrava Cristo no Antigo Testamento e dizendo, olha, aquele Messias prometido no Antigo Testamento, aquele prometido desde Gênesis capítulo 3, é o que morreu na cruz. Esse é o plano de Deus para vocês.
Então, meus queridos, o que a gente começa a perceber aqui é que a Bíblia é a santa palavra de Deus e ela não te protege se você deixá-la aberta lá na sua casa, num salmo, como se dela emanasse uma mágica para proteger a sua casa. Não é assim que ela te protege. Como que ela vai te proteger? Ela vai te proteger se você ler a palavra. Ela vai te proteger se você estudar a palavra. Ela vai te proteger se você arrazoar nas escrituras. Ela vai te proteger se você meditar na palavra. Ela vai te proteger se você se colocar voluntariamente diante da exposição dessa palavra. Ela vai te proteger se você se colocar diante do ensino dessa palavra e do aconselhamento dessa palavra. É assim que ela te protege. Ela te protege quando ela está no seu coração e sai pelos seus lábios e faz parte da sua vida. E a sua vida gira em torno dela. É assim que a palavra de Deus te protege. Então, qual é o seu papel diante do que Deus nos deu em sua palavra? O seu papel é investigar com profundidade a palavra de Deus. O seu papel é estudá-la. O seu papel é explicar para outros de maneira racional, de maneira lógica, clara e coerente o que Deus fala na palavra. Veja bem, não é o que você sente. O que você sente é importante, mas o que a gente está discutindo aqui não é sobre o que você sente. Não é sobre o que você gosta ou não gosta. O que a gente está discutindo aqui é sobre o que a palavra fala. E era isso que Paulo fazia. Ele não ia para a sinagoga ou depois para os gentios falar do que ele achava, do que ele gostava, do que ele sentia. Não, ele falava do que a Bíblia dizia. A preocupação dele era explanar, expor as Escrituras. O texto fala que Paulo ficou ali 3 semanas fazendo isso. E o centro da mensagem dele era Jesus Cristo. Era sobre isso que ele falava durante essas 3 semanas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando alguém visita você em sua casa, passa o final de semana com você, que seja um dia, é visível para essa pessoa que o seu lar gira em torno da palavra? Fica claro para ela que a sua casa, que a maneira de você pensar, de agir, vem das Escrituras, gira em torno do que a palavra fala? Então, quando Paulo vai para aquela sinagoga explicar o Evangelho e depois ele vai aos gentios explicar o Evangelho, a preocupação dele é bem específica e não é 7 passos para a felicidade ou como ser um líder bem-sucedido. Não é essa a preocupação de Paulo. A Bíblia fala de felicidade? Claro que fala. A Bíblia fala de liderança? Claro que fala. Mas a preocupação de Paulo não era essa. A preocupação de Paulo era demonstrar Jesus Cristo. Fazer a conexão entre o que o Antigo Testamento falava e a morte de Cristo na cruz do Calvário. O que Paulo está preocupado é em explicar aos Tessalonicenses e aos bereanos que Cristo é o Messias. Esse é o núcleo, é o centro da mensagem de Paulo. O que Jesus falou? Jesus falou que a lei e os profetas falam dele. E Paulo mostrava isso, que a lei e os profetas de fato falam de Jesus Cristo, porque ele é o centro da palavra. Então, a partir das Escrituras do Antigo Testamento, Paulo ensinava 3 coisas. Primeiro, ele fala aí no texto, que ele ensinava que Cristo tinha que morrer. O Messias precisava morrer. Paulo precisava desfazer na mente dos judeus aquela ideia de um Messias que viria para estabelecer um governo como o governo do rei Davi. Um governo terreno. Queria expulsar os demônios, os romanos da Judéia e reestabelecer o reino terreno com um rei glorioso como Davi na Judéia. Eles entendiam que esse rei, esse Messias que viria para libertá-los do cativeiro do Império Romano, não do cativeiro dos seus pecados. E Paulo precisava então desfazer isso na cabeça dos judeus, dizendo não, ele precisava morrer porque ele é o sacrifício substituto pelos pecados de vocês. Eram vocês que tinham que morrer. Mas ele morreu no lugar para que vocês sejam salvos. Quando ele vira para o pai e fala assim, Deus meu, por que me desamparastes? E literalmente o pai o desampara naquele momento. Por que acontece aquilo? Para que você seja amparado.
O Filho é rejeitado para que aqueles que estão nele sejam aceitos. O Filho se coloca no nosso lugar na cruz e recebe o que nós deveríamos receber. Recebe rejeição, recebe afastamento, recebe a ira do Pai, recebe a morte, que éramos nós que tínhamos que receber. E em troca ele nos dá o quê? A aceitação, nos dá a vida, nos dá a proximidade com o Pai, nos dá a liberdade, que era o que ele tinha direito. Há uma troca, há uma substituição na cruz. E Paulo quer deixar isso claro para aqueles irmãos. Paulo quer deixar claro que aquela morte vicária, substitutiva, era necessária. Que ele levaria desta forma as aflições do povo sobre si. Que ele seria ferido, machucado e morto no lugar do seu povo. Mas ele fala mais alguma coisa. Ele fala também, de acordo com o texto, ele ensinava também que Cristo voltaria dos mortos. Ele morreu, mas ele também ressuscitou. E um dia ele vai voltar de forma gloriosa para que todos os olhos possam contemplá-lo. Mesmo no Antigo Testamento, a ideia da ressurreição já é clara. O ungido de Deus não ia permanecer na morte. Ele voltaria da própria morte, triunfando sobre ela e dando o mesmo triunfo ao seu povo. Meus queridos, o entendimento da ressurreição é vital para viver o cristianismo. É vital para ter esperança. É vital para entendermos que um dia teremos a vitória. Vitória sobre os nossos pecados que tanto nos afligem internamente. Vitória sobre o mundo que tanto nos oprime, vitória sobre o diabo que canaliza as duas coisas para tentar nos derrubar. Então a questão não é apenas que nós morremos com Cristo, a questão é que ressuscitaremos com Cristo também. E ele também razoava que Jesus era o ungido de Deus, o Cristo. Então, Paulo, ele fazia isso na sinagoga e depois fora da sinagoga. Ele expunha o evangelho. Ele falava, Jesus morreu, Jesus viveu e Jesus ressuscitou pelo seu povo. Ele é o Messias. Essa é a história do Messias. Agora, um detalhe. Essa responsabilidade de falar isso não é só do apóstolo Paulo. Não é só dos pastores e presbíteros. Não é só dos missionários, evangelistas. É de toda a igreja. É de todos vocês. Dá uma olhadinha comigo aí, pula agora para o versículo 10 até o 12. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. O Salmo 119 fala que a Bíblia é lâmpada para os nossos pés. Nós somos pessoas que sem a palavra de Deus vivemos no escuro. Nós precisamos da palavra para iluminar, para nos mostrar o caminho. E também fala que a palavra de Deus é mais importante do que o pão. Quando Jesus fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é que nos alimenta a nossa alma. É a palavra que nos faz mais sábios do que os nossos inimigos. Mais sábios do que muitos daqueles que são sábios segundo o mundo. E o que o texto está nos mostrando agora, então, que nós devemos conhecer essa palavra. Paulo aqui faz um comparativo entre os irmãos de Tessalônica e os irmãos de Bereia. Ele chega a uma conclusão. Ele fala assim, olha, os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por que eles eram mais nobres? Ele fala o seguinte, duas coisas faziam dos irmãos de Bereia mais nobres. A primeira delas eles recebiam a palavra com avidez, com expectativa, com desejo de entender, com vontade de aprender, com a certeza de que não era um mero livro a mais de sabedoria humana, mas era a palavra de Deus, a verdade absoluta, o oráculo de Deus, o próprio Deus falando com eles.
Então, quando alguém abria as Escrituras, expunha as Escrituras, eles tinham a expectativa de que Deus vai falar. Eu pergunto para vocês nessa noite, é assim que vocês vêm ao culto? Com essa expectativa? De que Deus vai falar? Com avidez, com vontade. Vocês oram antes de vir ao culto, pedindo para que Deus abençoe esse momento? Abençoe o pregador para que ele seja iluminado por Deus. Abençoe vocês para que vocês sejam iluminados e entendam o que é dito. Ou vocês vêm apenas por desencargo de consciência, para cumprir uma tabela, por causa de uma tradição familiar? Você ouve com avidez a palavra, entendendo que ela é poderosa para te instruir, para te aconselhar, para te corrigir, para te treinar na justiça? É muito desconcertante quando nós, pregadores, observamos algumas cenas daqui de cima. Não estou dizendo que está acontecendo aqui, tá? Mas a gente, no dia a dia, tanto na nossa igreja quanto em outros lugares, a gente observa algumas cenas. Muitas vezes as pessoas distraídas, olhando no celular durante a pregação, outros cochichando, batendo papo, outros totalmente alheios ao que está acontecendo, como se fosse um momento corriqueiro, ordinário, como se não fosse um momento especial da semana da pessoa, onde ela tem a alegria, a oportunidade, o privilégio de estar diante da palavra de Deus, de ver e ouvir Deus falando. Você quer ser nobre? Como os irmãos de Bereia, venha com expectativa ouvir a palavra de Deus. Venha com avidez, com vontade, ouvir a palavra de Deus. E mais um detalhe, a empolgação dos bereanos não era com o pregador. Mesmo Paulo sendo um grande pregador. Era com a palavra pregada. É claro que Paulo era um pregador extraordinário, mas o que interessava para eles era o que estava sendo pregado. E nunca caiam no erro de achar que quem alimenta vocês é o pregador. Quem alimenta de vocês é a palavra. Nunca caia no erro de achar que são pregadores que alimentam vocês. Mas o que mais fazia desses irmãos tão nobres? O primeiro é essa postura deles, né? Eles viam com expectativa, com avidez. Segundo é que o texto fala que eles conferiam o que era pregado. Gente, quem está pregando para eles? O apóstolo Paulo. E ainda assim, eles estão conferindo se o que Paulo está falando está lá no Antigo Testamento mesmo. Se estava certo o que ele estava falando. Vocês já pararam para pensar que parte da culpa de termos falsos pregadores, pregadores que pregam heresias, é da igreja? Que não confere, que não analisa se aquilo é realmente conforme está sendo dito, que não vai lá e verifica o texto, se o que está no texto é o que está sendo falado. Já percebeu que parte é culpa nossa como igreja de surgirem os falsos pregadores? O Paul Washer, ele traz uma ilustração que ela é um pouco chocante, mas ela ambienta bem isso que eu quero dizer para vocês. Ele fala assim, suponhamos que a sua esposa está no supermercado. Está perto do mercado fechar, então tem pouca gente no mercado. Na verdade, tem só os caixas, ela e mais uma pessoa. E naquele momento, chegam bandidos para assaltar o mercado. Eles rendem os funcionários e eles veem a sua esposa lá dentro. E vendo a situação vulnerável da sua esposa, eles se aproveitam dessa situação e estupram a sua esposa. Mas a outra pessoa que estava no mercado é um amigo seu, que estava atrás de uma das gôndolas do mercado, viu tudo acontecendo e não fez nada para ajudar a sua esposa. Ele fala assim, se fosse a minha esposa, eu iria atrás dos estupradores e daquele que viu tudo acontecendo e não ajudou a minha esposa. E ele diz então, Cristo vai fazer o mesmo. Ele não vai vir atrás apenas daqueles que maculam a igreja e assolam a igreja com heresias e falsos ensinos. Ele vai vir atrás daqueles que viram isso acontecendo e não fizeram nada para impedir. Que foram coniventes com essa situação.
Os bereanos eram nobres porque eles não eram coniventes com o erro. E por que eles não eram coniventes? Porque eles conferiam o que era pregado se realmente ele de fato estava na palavra. Independentemente do pregador, por mais famoso que fosse, por mais consagrado que fosse, por mais estudioso que fosse. Para você fazer o que os bereanos faziam, é simples. Basta você seguir algumas orientações que eu quero te dar aqui. Primeira delas, traz a sua Bíblia. Não dá para vir para a igreja sem trazer Bíblia, gente. Isso não é coisa de crente antigo. Isso é coisa de crente. Traz a sua Bíblia, tá? Segundo, abre a sua Bíblia. É engraçado, mas isso acontece. Muitas vezes o texto bíblico é lido e as pessoas não abrem a Bíblia para conferir se o que está sendo lido está lá mesmo, se é daquele jeito. Traz a sua Bíblia e abre a sua Bíblia. Né? Terceiro, conversa sobre a pregação. Conversa depois do culto sobre a pregação. Se tem dúvida, chega o pastor e pergunta depois da pregação. Faz do que está sendo pregado algo que tem a ver com a sua rotina, com a sua vida. Ambienta isso na sua vida, conversando e falando sobre isso. Se você realmente ouvir a palavra de Deus como um bereano, você será nobre e a sua vida vai virar de cabeça para baixo ou de cabeça para cima. Esse é o primeiro ponto que eu queria trabalhar com vocês, então, para que a gente possa tanto ter a nossa mente liberta dos falsos pensamentos, quanto ajudar outras pessoas a terem suas mentes libertas dos falsos pensamentos. Então, o primeiro tópico que a gente trabalhou aqui você precisa examinar a Escritura, estudar as Escrituras, ler as Escrituras e meditar nas Escrituras. Segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês, baseado no texto. Que Deus te chama a colocar o mundo de cabeça para baixo com o Evangelho na mão. Se você fizer o que os bereanos fizeram, as coisas vão acontecer na sua vida e na vida daqueles que você orientar, que você aconselhar. Olha comigo aí os versículos de 4 a 9. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como uma numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajudando a turba, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jasson, procuraram trazê-los para o meio do povo. Porém, os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasson hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem tais palavras. Contudo, soltaram a Jasson, e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Pula aí para o 12. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo, até os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar, porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordens a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Vocês se lembram do resultado da pregação em Filipos? Cadeia e surra. E a reação continua. Quando o evangelho é pregado de verdade, nós mexemos com a estrutura das pessoas e a estrutura da sociedade. E a ordem do mundo é subvertida. O evangelho muda a ordem natural das coisas. O que vimos acontecer em Filipos, então, no capítulo anterior? O evangelho libertou cativos das trevas, abrindo o coração de várias pessoas para a luz do evangelho. E em Tessalônica, de acordo com o texto, uma grande multidão de gregos religiosos e mulheres de alta posição foram persuadidos. E em Bereia, o versículo 12 fala que mulheres gregas de alta posição e vários homens foram convertidos. O que a gente consegue perceber é que no meio de toda essa confusão,
Deus está usando a palavra para ganhar vidas e estabelecer igrejas. Veja bem, nas 3 cidades o padrão é o mesmo. Alguns se dobram diante de Jesus, alguns são convertidos e aceitam o evangelho. Gente de todo jeito, homens, mulheres, classes sociais diferentes, contexto de vidas diferentes, gente de todo jeito vai para Jesus. Mas também há uma outra reação, uma reação agressiva e contrária. Gente que percebe que o curso natural do mundo está mudando. Gente que está sendo retirada da sua zona de conforto e não está gostando disso. Porque o evangelho gera ira em homens e mulheres tolos e rebeldes. E essas pessoas buscam dar um fim àquele movimento. O texto fala então que alguns judeus movidos por inveja, olha só, judeus, gente que conhece o Antigo Testamento, gente que conhece os 10 mandamentos, mas movidos de inveja, o que eles fazem? Eles tomam uma atitude sórdida. Eles contratam capangas para fazerem a arruaça e ir até a casa de Jason, que estava hospedando os missionários de Cristo, hospedando Paulo e Silas. Quando Paulo e Silas não estavam lá, eles pegam Jason e alguns irmãos e levam estes até as autoridades. E fazem uma acusação muito séria. Eles falam, eles estão querendo destronar César. Pessoal, isso aqui é pena de morte no Império Romano. Ele diz que eles estavam querendo destronar César e colocar outro rei no lugar de César. Não contentes com isso, eles saem de Tessalônica e vão para Bereia, gerar confusão também, tumultuar o negócio e impedir a pregação do evangelho. Continuam fazendo falsas acusações. Não se esqueçam de uma coisa. Neste mundo caído, o evangelho é ofensivo, pedra de tropeço. E as pessoas, e sempre haverá essa reação. Alguns vão abraçar o evangelho, alguns vão amar o evangelho, vão ser convertidos, e o evangelho entrará em seus corações, e outros vão ficar contra o evangelho. Vão se revoltar e tentar impedir o crescimento do evangelho. Em Roma, quando os cristãos eram levados para o martírio, eles passavam por uma estrada que ficava no coração de Roma. Essa estrada, ao lado dela, havia vários templos pagãos e a imagem de vários deuses. Durante aquela caminhada, a pessoa que levava o cristão até o martírio, ele ia falando, olha, adora tal Deus, se prostra diante de tal Deus. Se você negar Cristo e adorar esse Deus, você vai ser salvo. Durante toda aquela caminhada, eles eram instados, influenciados, coagidos a se dobrarem perante outros deuses. Se eles se dobrassem diante de qualquer deus pagão, ou até mesmo diante do busto de César, que também era considerado um deus, eles seriam poupados e não seriam mortos. Meus queridos, no mundo caído, essa é a ordem natural de se prostrar diante de outros deuses. No mundo caído, só falar de Jesus Cristo já é gerar bagunça. Para eles, essa mensagem vira o mundo de pernas para o ar. Mas sabe o que é interessante? Eles acertam. No versículo 6, eles são chamados eles falam assim, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Sabe o que significa transtornar? Virar de cabeça para baixo. Eles estão certíssimos no diagnóstico. Afinal, foi isso que o cristianismo provocou no Império Romano. O Império Romano era um império politeísta, se tornou monoteísta. Era um império de uma depravação moral incrível, onde o homossexualismo era praticamente regra, se tornou um império com uma moral cristã bem definida. Era um império em que crianças defeituosas, ou crianças que os pais não desejavam,
eram jogadas em valas, em esgotos, para serem mortas. E sabe quem foram os primeiros que começaram a pegar essas crianças das valas e levar para casa, para criá-las? Os cristãos. Porque eles entenderam que se eram adotados em Cristo Jesus, eles também deveriam adotar. E eles começaram a subverter o império de baixo para cima. Eles começaram a subverter o império por meio dos valores, por meio da ética, por meio da conduta e por meio da pregação. E o império foi transtornado. Esse movimento aqui não parou de crescer. Foi uma onda avassaladora que dominou o Império Romano, que depois foi identificado como Império Cristão. Você já reparou como é que é o histórico das revoluções? As revoluções, Revolução Francesa, Revolução Russa, seja qual for a revolução, o que elas fazem? Elas promovem bagunça. A ideia delas é arrumar bagunça, mas para uma bagunça ela gera outra bagunça. E o que acontece? A bagunça só muda de lugar, ela sai daqui e vem para cá. Mas continua tendo bagunça. Sabe o que é de fato bagunça? Sabe o que é de fato transtornar o mundo? Sabe o que é de fato colocar o mundo de cabeça para baixo? É ser manso de coração, é ser humilde, paciente, benevolente, é ser gentil, é ser perdoador, é ser pacificador, é ser justo, é ser misericordioso, é ser limpo de coração, é ser perseguido por causa da justiça, é orar pelo reino para que ele se expanda e cresça, é tirar do bolso, tirar dinheiro do bolso para contribuir para a expansão desse reino. É doar do seu tempo e servir. É sentar e ensinar as Escrituras para o seu filho em casa. É seguir a Cristo e não ser um conformista. Isso é transtornar o mundo. Isso é limpar a bagunça. Essa é a boa bagunça que organiza tudo. Porque o Evangelho é a boa notícia de que Cristo mudou a ordem do mundo. De que de sua vida surge, de sua morte surge vida eterna. Que das trevas surge luz. Onde havia pecado passa a haver graça. E sabe o que você é? Você é um mensageiro dessa revolução. Você é um transtornador do mundo como os apóstolos eram. Você é aquele que vai trazer a bagunça do bem. Que vai arrumar a bagunça do mal. E como é que você vai fazer isso? Lá em Brasília nós temos muitos protestos na esplanada dos ministérios. E grande parte desses protestos termina em apedrejamento de prédios públicos. Invasão de prédio, apedrejamento, carros de polícias, carros oficiais da polícia queimados. Será que é assim que as pessoas vão mudar o mundo? Essa semana entraram no Carrefour e colocaram fogo numa unidade do Carrefour por causa da morte daquele homem negro, provocado por agentes de segurança do próprio Carrefour. Será que é assim que a gente muda o mundo? Será que é assim que a gente busca ter justiça social? Será que é assim que a gente vai combater combater o racismo? Será que é dessa maneira que vamos subverter o mundo? Não é isso que o Evangelho nos mostra. Você vai subverter o mundo, vai transtornar o mundo, vai ser um revolucionário do bem, um bagunceiro do bem, se você examinar as Escrituras, meditar nas Escrituras, elas fazerem parte da sua vida e, consequentemente, você falar dessas Escrituras para o mundo à sua volta. Sabe o que aconteceu em Tessalônica? Vamos ver? Abre lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6 a 9. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia.
Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, o tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Essa é a bagunça que acontece quando examinamos as Escrituras e pregamos as Escrituras. Gente deixando de seguir a ordem natural do mundo. Gente deixando os falsos deuses, os ídolos dessa cultura. Gente deixando de se conformar com esse mundo e tendo a mente livre, liberta do cativeiro deste mundo. Meus queridos, isso é colocar o mundo de cabeça para baixo. Os Tessalonicenses, os Filipenses, os Bereanos ouviram, creram, deixaram os ídolos e se tornaram bagunceiros deste mundo. Gente que não se conformou com esse mundo, mas que, pela renovação da própria mente, transformou o mundo. Mente esta moldada pela palavra de Deus. Qual é o resultado final? 3 cidades impactadas pelo Evangelho. Filipos, Tessalônica e Bereia. 3 cidades que estavam lá quietinhas. Estavam lá na delas, vivendo a sua vidinha. Indo para os seus templos de adoração aos seus falsos deuses. Mas que foram chacoalhadas, sacudidas, colocadas de cabeça para baixo ou de cabeça para cima pelo Evangelho. Porque é isso que o Evangelho faz. Ele deixa marca, ele muda vidas. Ele enraivece aqueles que não querem aceitá-lo. O Evangelho bagunça o mundo. Uma bagunça construtiva. Uma bagunça que gera vida, gera luz. Jesus substitui a bagunça gerada pela queda por uma bagunça amorosa e santa, que vive de acordo com o seu próprio comando. Eu te pergunto nesta noite, vai fazer bagunça essa semana? Como é que vai ser a sua semana? Você vai ser um bagunceiro de Jesus, que vai meditar, ler, estudar, razoar nas Escrituras e aconselhar, evangelizar, ensinar as mesmas Escrituras? Eu te chamo a ser um bagunceiro do bem. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer pela tua palavra, pela verdade que vem dela. Que ela faça morada em nossos corações, nos transformando de dentro para fora. Que não sejamos como aqueles elefantes da Índia, acorrentados em suas mentes. Que não tenhamos a mente escravizada, presa pelo pecado, presa pelo mundo, presa pelo diabo, mas que sejamos livres. Livres no pensar, livres no sentir, livres no agir. E que como fruto dessa liberdade, Pai querido, nós possamos falar da Tua palavra, que possamos buscá-la com avidez, com vontade, com expectativa, e que ela transborde os nossos poros, para que ela possa ser visualizada em nossas vidas pelo mundo que nos assiste. E que muito mais vidas sejam bagunçadas por dentro, a bagunça do Evangelho, transformadas por meio das nossas próprias vidas. Que o Senhor nos dê essa graça, essa condição, esse poder. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.